Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, você vai acompanhar um pouco mais do debate sobre a reforma trabalhista. E veja também: obesidade, excesso de peso gera doenças e é motivo de preocupação no TRT de Minas. Presidente do STF participa de seminário promovido pelo Tribunal em Belo Horizonte. E os impactos da nova legislação trabalhista para o trabalhador rural. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. A obesidade é um problema que afeta milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, a doença cresceu 60% nos últimos 10 anos. No TRT de Minas, o sobrepeso também preocupa. Veja na reportagem. Bacon, presunto, picanha, salsicha, pastel, batata frita, mortadela, maionese, frango a passarinho, bolo de chantilly, refrigerante, cerveja, achocolatado. Tudo muito saboroso, mas cuidado com ela, a obesidade. A obesidade é uma doença crônica que pode piorar à medida que os anos passam. Além de reduzir a qualidade de vida, ela pode vir acompanhada de doenças cardiovasculares, diabetes, gordura no fígado e até alguns tipos de câncer. Dados dos exames periódicos de 2016 mostraram que quase 50% do corpo funcional do TRT-MG está acima do peso ou sofre de obesidade. Queremos evitar que a gordura prejudique a qualidade de vida dos servidores e magistrados. Por isso, vão aqui algumas dicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. São 4 passos simples, porém fundamentais para a prevenção da obesidade e de doenças associadas. Reduza alimentos com muita gordura, açúcar e sal. Sempre que possível, faça as refeições com a família, em casa, sem exagerar. Tenha sempre frutas, verduras e legumes nas refeições diárias. 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Seguir uma rotina com horários certos para cada refeição também é muito importante. Não se esqueça de beber água. É super errado esperar a sede chegar para beber água. Quando você sente sede, quer dizer que o seu corpo já está desidratado. Consuma pelo menos 2 litros ou 6 a 8 copos por dia. Movimente-se. Comece reduzindo o tempo que você fica sentado ou deitado. Para que pegar escada rolante ou elevador? Melhor mesmo é subir ou descer a pé. Desça do ônibus um ponto antes ou deixe o carro mais longe para que você caminhe mais. Andar de bicicleta é uma delícia. Pedale mesmo que por distâncias curtas. Pense assim, uma semana tem 168 horas. Se você tirar apenas 2 horas e meia para fazer exercícios, já terá muitos benefícios. Durma bem. Estudos mostram que dormir bem pode prevenir sobrepeso e obesidade. Quem dorme pouco ou tem qualidade de sono ruim tem mais chance de aumentar o peso. Os bons hábitos alimentares vão funcionar como fator protetor se forem adotados ao longo da vida, como o consumo de arroz com feijão, por exemplo. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas. Confira mais algumas dicas do Ministério da Saúde para uma alimentação saudável. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Consuma, no máximo, 1 porção por dia de óleos, vegetais e azeite. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas. Diminua a quantidade de sal e açúcar na comida. Evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Faça pelo menos 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar.
e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Manter-se em forma não é assim tão difícil, mas basta querer. Dê agora mesmo o primeiro passo para combater a obesidade. Depois do intervalo, o tema é reforma trabalhista. Vamos conferir os melhores momentos do seminário do TRT de Minas, que teve a participação da ministra Carmen Lúcia. A gente volta já. Reforma trabalhista foi tema de seminário promovido pelo TRT de Minas. A conferência de encerramento foi feita pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Outros grandes juristas do país também participaram. Os impactos da reforma trabalhista foram tema de seminário que a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho promoveu junto com a Matra 3, com apoio da Aster e do Cicobi Copjus. Os participantes analisaram as significativas modificações inseridas no direito e no processo do trabalho num espaço de reflexão, com aqueles que de agora em diante irão decidir sobre os pleitos trabalhistas. A questão toda, eu acho que ela é prévia à reforma, né? É saber se hoje nós vivemos numa situação em que o trabalhador tem condição de negociar, né? Eu acho que nós temos que ter uma garantia mínima de dignidade, né? Um patamar mínimo para que ele possa, então, fazer valer os direitos dele. Foram 2 dias de debate, que contaram com a participação de professores, magistrados trabalhistas dos tribunais de Minas e de outras 5 regiões do país e membros do Ministério Público do Trabalho. A reforma trabalhista para o Ministério Público do Trabalho, isso não é só uma opinião minha, pessoal, mas institucional, é que ela precariza direitos. E mais do que isso, ela vem por romper toda a estrutura e a essência mesmo do direito do trabalho no país. Uma das inovações abordadas foi o novo papel da negociação entre as partes, se sobrepondo a garantias antes estabelecidas como obrigatórias pela lei. O negociado sobre o legislado, trazido pela reforma trabalhista, tem um grande impacto nas relações de trabalho, porque pela primeira vez a lei permite que a convenção e o acordo coletivo revoguem ou suprimam direitos do trabalhador. Outra alteração debatida se refere aos critérios para definir a indenização por danos extrapatrimoniais, como os morais. Porque não dá para tabelar o sofrimento, porque você não tem condição de tabelar a ofensa. Se você não pode tabelar a ofensa, como vai tabelar a reparação da ofensa? E sendo assim, a jurisprudência, a interpretação dos juízes é que vai indicar o caminho a ser seguido por isso. O Código Civil, secularmente, já regulamenta a reparação de danos. Então já tem toda uma construção sedimentada de critérios justos para indenizações. Agora essa norma está pretendendo limitar as reparações. E nesse ponto eu acho que inclusive estaria ferindo em parte a Constituição da República. A mesa de abertura foi presidida pelo primeiro vice-presidente do TRT, que falou representando a instituição. Estamos às vésperas de uma grande alteração no direito do trabalho. E neste momento fizemos hoje pela manhã uma reflexão sobre temas dos mais importantes e que certamente ajudarão a cada um de nós a nos prepararmos de forma mais competente para enfrentar essas mudanças do mundo do trabalho e do direito do trabalho. No último dia do evento, um dos temas abordados foi as novas regras para a uniformização de jurisprudência na Justiça do Trabalho. Com a inviabilização das súmulas, nós teremos um quadro de insegurança muito grande, porque as partes, empregadores e empregados, terão as suas demandas julgadas não de acordo com o entendimento consolidado, um entendimento uniforme, mas sim de acordo com, eventualmente, posicionamentos, compreensões, interpretações feitas individualmente pelos magistrados. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, encerrou o seminário com a palestra Judiciário e Magistratura. A ausência
Poder Judiciário, a não demanda do Poder Judiciário, quando alguém é ferido no seu direito, significa a falta de confiança no outro para resolver a questão. Você acompanha esta e outras notícias do TRT Mineiro no nosso site, trt3.jus.br. Muitos brasileiros estão preocupados com as mudanças na legislação trabalhista. Vamos ver agora quais os principais impactos das novas regras para quem trabalha no campo. Acompanhe. $13.500.000 brasileiros trabalham no campo, segundo o último levantamento do IBGE. Gente que acorda cedo enfrenta horas de serviço pesado para garantir o sustento no fim do mês. Muitos de maneira informal. Os dados mais recentes mostram que apenas 12% dessa população tem carteira assinada no país. Muitos desses trabalhadores estão preocupados com os impactos que a nova legislação pode gerar, principalmente no salário e na jornada, que já costuma ser bem desgastante. Nós conversamos com a desembargadora do TRT de Minas, Adriana Sena Orsini, sobre essas alterações na lei e se elas realmente podem trazer prejuízos para esses empregados. Uma das principais mudanças para a população rural é a possibilidade do fim do pagamento das horas de deslocamento entre casa e trabalho para quem vive em locais de difícil acesso ou sem transporte público. O artigo 58, é o 58 parágrafo 1º da CLT, ele trata, sim, dessa exclusão desse tempo da jornada do trabalhador. Muitas vezes, os tempos de deslocamento, principalmente em áreas de trabalhadores rurais ou mesmo de urbanos, em que estão em uma área que precisa de um deslocamento muito grande, na verdade, eles eram objeto de negociação coletiva. E eu acho que isso vai continuar sendo norma de negociação coletiva. Por quê? Porque existem deslocamentos que, se você pensar que é 1 hora, 50 minutos, 40 minutos de deslocamento, se você retira isso da jornada, pura e simplesmente aplica o artigo 58 na literalidade, dizendo não, é norma e tem que aplicar. Eu acho que isso vai haver uma situação de descontentamento, porque a pessoa estava acostumada, porque há um uso e costume na região, né? O próprio empregador também já estava acostumado com essa situação de estar englobado. Então, eu acho que isso vai ter que ser objeto de negociação coletiva. O adicional por produção também deixa de fazer parte do salário e passa a ser pago como prêmio por fora. Então, no caso daquele que já tem um adicional de produção, isso não muda, ele vai continuar regendo por ele, a não ser que haja uma negociação, um pagamento por isso, uma mudança, um aumento de salário. No caso dos que vierem a ser contratados, a pessoa vai ter que pensar direitinho sobre o que ela está contratando. Por quê? Porque se ela contrata um salário constando que vai haver um adicional de produção e ele depois não vem, ela vai ficar com um salário mais baixo. A nova lei também permite jornada de até 10 horas e redução do intervalo de descanso. Trabalhar em horas extras, especialmente no meio rural, em que você está trabalhando no sol, você está trabalhando às vezes com facão. Então são situações que são repetitivas e a pessoa vai ficando mais descuidada porque ela cansa, o corpo dela precisa descansar. É sim um risco muito grande, jornadas extras, jornadas exaustivas no meio rural. A desembargadora do TRT de Minas explica que esses impactos são possibilidades abertas pela nova lei, o que não significa que os empregadores vão instituir todas as mudanças. Mas tem receio de que ela contribua para a diminuição do número de trabalhadores formais, já que os contratos fixos podem ser substituídos pelos intermitentes, quando se recebe apenas pelas horas trabalhadas. A minha perspectiva infelizmente, eu não acredito numa maior contratação. Se ela houver, ela será de empregos informais, empregos, usando Bauman, empregos líquidos, né, que se dissolvem. Eu tenho, sinceramente, muita preocupação
e muito receio que, se houver maior contratação, não será naquela contratação que vai gerar riqueza para todos, mas sim apenas uma questão de sobrevivência e sem um lastro social que é preciso. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre reforma trabalhista. Você não pode perder, é daqui a pouco. Agora é hora de aprofundar um pouco mais na discussão sobre a reforma trabalhista, com a segunda parte da entrevista produzida pela Escola Judicial do TRT de Minas. Acompanhe. Como nosso entrevistado de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, o ilustre desembargador Marcos Moura Ferreira. Sempre houve uma certa restrição, por nós que laboramos e operamos com o direito do trabalho, com o direito processual do trabalho, de aceitarmos jurisdição de caráter voluntário. Todavia, a reforma criou um procedimento específico para homologar acordos extrajudiciais. Nós antes delegávamos estas funções para serem feitas nos sindicatos, no Ministério do Trabalho e até, às vezes, perante juízes de paz. Eu gostaria que o ilustre entrevistado nos elucidasse como que ele entende sobre o alcance quitatório da homologação desses acordos feitos extrajudicialmente. E se a sentença homologatória feita nesse procedimento terá uma quitação ampla e restrita, ou ela será restrita às parcelas enumeradas neste acordo extrajudicial ajustado entre as partes. A mim, muito respeitosamente, não me compraz a inovação que ela introduziu. No caso específico, a pretexto de o juiz outorgar a chancela jurisdicional a uma composição já estabelecida entre empregado e empregador, o que, na verdade, resulta desse procedimento agora criado é uma administração, ou é a administração, digamos assim, de um interesse privado, no mais das vezes, de uma só das partes do empregador. Porque ele virá à procura, à vista dessa disposição, da certificação judicial, ou, numa palavra, da quitação. Como os sindicatos não participam mais dessa relação, isto é, não são mais chamados para fazer a assistência, a chamada assistência sindical, isto muito provavelmente será uma técnica empregada regularmente por empregadores, ou pelo menos se pode prever isso. Eu vejo também um problema de contradição interna. Se num seu princípio proclamado, a Lei 13.467, diz que a Justiça do Trabalho deve ser minimamente interventiva em relação, inclusive, a situações de fato estruturantes, como é o problema da negociação coletiva muito ampliada, um dos temas mais controversos, aliás, da lei, me parece que falta aí alguma congruência lógica nessa questão da jurisdição voluntária com este tal princípio. Porque se chama a Justiça do Trabalho, o juiz e depois os tribunais eventualmente, a intervirem numa questão de interesse restrito, como eu disse, na maioria das vezes, a uma das partes apenas. O resultado que eu prevejo é o incremento de pretensões dessa natureza, com acréscimo significativo, inclusive de natureza recursal, num contexto já de um volume imenso de processos e de morosidade. Por isso é que a inovação não me parece adequada. Mas está na lei, nós temos que cumpri-la, invocada que seja a jurisdição para essa finalidade. O TRT das Gerais fica por aqui,
Para ver mais da nossa programação, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!